A vida e a morte segundo as Escrituras. Baseado na palavra de Elohim Todo-Poderoso, podemos começar este estudo afirmando: a vida vencerá a morte. Sim, a palavra é categórica quando afirma, 1 Coríntios 15, 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Assim, quando no final do reino milenar de Yeshua ben Davi, este apresentar ao Pai um povo justo, digno do sacrifício que ele fez, a sua noiva, então ter-se-á cumprido o verdadeiro objetivo pelo qual o Filho entregou a sua vida, salvar da destruição um povo justo. Tudo o mais ficará para trás. Daí que não haja mais razão para a continuidade da existência da morte, uma vez que não haverá lugar a qualquer forma de punição daí em diante, dado que a eternidade será um reino pleno de vida e só vida. Diz-nos o profeta, Isaías 25:8, aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque Yahua o disse. E disto o Pai nos deu a certeza ao ressuscitar o Filho, Yeshua HaMashiach, havendo disso muitas testemunhas. Também Hebreus 2,14 e Apocalipse 20,14 e 21,4 confirmam que a morte será erradicada para sempre e não terá lugar na eternidade. Muito há para dizer acerca do tema da vida e da morte, pelo que nos concentraremos somente sobre alguns ensinamentos esclarecedores acerca da condição dos seres humanos enquanto vivem e do seu estado após terem sofrido a primeira morte. E não estamos só a falar da vida e mortes físicas, mas também da espiritual. Tudo pertence ao Eterno, o Senhor da vida e da morte, pois tudo lhe pertence e tudo por ele subsiste. Salmo 24, versículo 1. Do Eterno é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Sim, tudo e todos lhe estão sujeitos. Jó 34, versículos 14 e 15. Se ele, o Eterno, pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. A palavra nos diz também que há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3, versículos 1 e 2. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Se continuamos a ler os versos seguintes, vemos que nos são dados muitos outros exemplos de fazer e desfazer o que se fez. E no verso 12 é nos dito também: já tenho entendido que não há coisa melhor para eles, os homens, do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. Infelizmente, esta vida não é um mar de rosas, porque cedo o ser humano desobedeceu ao Altíssimo, querendo, por indução de Satanás, conhecer o bem e o mal. E até hoje tem sido o mal que tem dominado o coração dos seres humanos. Por isso, desde Adão, os seres humanos têm vivido debaixo da opressão. Eclesiastes 3, versículos 16 a 22. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade, transgressão da Torá. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, e lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro, e todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima, e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Como sair deste ciclo vicioso, desta opressão satânica ligada à fraqueza da carne? A resposta é nos dada na palavra. Busca ao Altíssimo, ao Espírito Eterno, todos os dias da tua vida. Une-te a Ele e faz a sua vontade. Vive pela fé no testemunho de seu Filho Yeshua HaMashiach e encontrarás a salvação para a tua alma. Sabemos que o pecado entrou no mundo trazendo a morte devido à desobediência de um só homem, o Adão terreno, assim como sabemos que a fuga a esta morte está no Adão vindo do céu, Yeshua HaMashiach. Hebreus 9, versículos 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação.
Sabemos assim que o sacrifício do Filho do Altíssimo foi somente realizado em prol dos que o aceitam nas suas vidas e vivem por fé e obediência segundo os seus preceitos de vida, a Torá. Sim, ele aparecerá uma segunda vez para vir buscar somente os que o esperam para a salvação, e somente estes. Sim, o prêmio da vida eterna está reservado somente aos justos, e não aos que rejeitaram nas suas vidas o sacrifício do Filho do Altíssimo, pois o Eterno é Elohim de justiça, que premeia o bem e rejeita o mal. Embora a oportunidade de salvação tenha sido dada a todos os seres humanos, só serão eleitos e aprovados para a eternidade os que se entregam a Yeshua HaMashiach e guardam os mandamentos, juízos, estatutos e testemunhos do Pai, a sua Torá, pois assim viveu também o Filho para nos dar o exemplo. 1 Timóteo 2, versículos 4 e 6. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, da Torá. Salmo 119, 142. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. O alto e sublime Elohim não tem prazer na morte dos que vivem em injustiça, antes apela aos injustos para que se convertam enquanto é tempo, pois só assim poderão ter vida neles mesmos. Ezequiel 18:32. Lembremos, todos temos de comparecer perante o tribunal do justo juiz. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui apresentam-se duas possibilidades. 1. Sermos já hoje vistos e aprovados pelo Altíssimo, estando já a ser julgados em vida, para que na vinda gloriosa do rei Yeshua ben Davi, possamos estar entre os que irão ao seu encontro nos ares, juntamente com os justos que estão no pó da terra aguardando a sua redenção. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Todos estes são os justos que farão parte da primeira ressurreição. 2. Já os que não fizeram parte desta ressurreição serão sujeitos ao tribunal de Yeshua, o julgamento do grande trono branco, Apocalipse 20, versículos 11 e 15, que terá lugar no final do reino milenar de Yeshua. Afirmamos assim que a primeira morte não é o fim de todas as coisas, já que a larga maioria das almas terão ainda de comparecer perante o tribunal divino no julgamento do grande trono branco para responder pelas suas obras. Lembremos ainda a promessa do Santo de Israel dirigida aos justos. João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. O enviado sofreu nele o castigo da lei que estava sobre nós. Isaías 53:5. Ora, ele foi e há de voltar, assim como para o céu o viram ir. Atos 1:11. Os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Yeshua, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Também Jó sabia que o seu Redentor vivia e que um dia havia e haverá de voltar uma segunda vez. Jó 19:25. Enoque também deu testemunho do regresso glorioso do Messias, agora na condição de Rei Eterno. Judas 1:14. Estas são palavras de vida nas quais confiamos. Pelas Escrituras sabemos que a sepultura, a primeira morte, não é a nossa última morada, pois o Messias Yeshua é a vida. E, como ele afirmou, ainda que esteja morto, viverá. A nossa é uma esperança de vida eterna na presença e pelo poder do Criador de todas as coisas. A sepultura não poderá reter os seus mortos ante o poder infinito do Eterno, o Elohim da vida. Como já vimos, ele chamará a todos, João 5:25-29. Então uns receberão a vida eterna, enquanto outros irão para a morte eterna, a destruição no lago de fogo. Porém, até sermos revestidos da imortalidade, 1 Coríntios 15, 52 e 53, devemos viver neste presente século de forma sóbria, justa e piedosa, guardando esta bem-aventurada esperança no nosso coração e aguardando com fé e paciência a segunda vinda do nosso Rei e Senhor. Tito 2, versículos 11 a 13. Deste modo, aquele que vive segundo os preceitos da justiça alberga em si mesmo a esperança da ressurreição para a vida eterna pelo poder daquele que é o Elohim da vida, o Todo-Poderoso. 1 Tessalonicenses
4, versículos 13 e 14. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem na sepultura, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Yeshua morreu e ressuscitou, assim também aos que em Yeshua dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Assim, todo crente que desce à sepultura, abraçando a fé em Yeshua HaMashiach, sabe ainda em vida que estará a dormir no Senhor. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, como nos é ensinado em Apocalipse 14, 13. O Senhor nos tornará a trazer a vida, desta vez para não mais morrermos. 1 Tessalonicenses 4, versículos 14 a 18. O Todo-Poderoso fará novas todas as coisas, novos céus e nova terra, pois no tempo, sem tempo, na eternidade, não mais haverá morte, nem pranto, nem dor, nem clamor. Apocalipse 21, versículos 1 a 7. Essa é a certeza dos que partem, ou que já partiram, e que no seu tempo de vida neste mundo, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, abraçando a aliança do Altíssimo com o homem. 1 João 2, 25. Falemos um pouco mais da ressurreição para a vida eterna. A ressurreição dos mortos dar-se-á com a segunda vinda do Messias Yeshua, agora na condição de Rei eterno e de leão da tribo de Judá. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Os justos que fizerem parte da primeira ressurreição receberão corpos celestiais nesse momento, iguais aos dos anjos. Lucas 20, 34 e 36, 1 Coríntios 15, 50 e 55. Seremos então revestidos da imortalidade que só pertence ao Elohim Todo-Poderoso. 1 Timóteo 6, 16. E o Filho do Altíssimo é o que garante essa esperança. João 11, 25. Disse-lhes Yeshua: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas sobre os que não creem virá a rejeição e condenação, a morte eterna, 2 Tessalonicenses 1, versículos 7 a 12. Vamos ver ainda outras passagens de grande interesse para os temas que vimos abordando neste estudo. O espírito do homem, o fôlego de vida, volta para o Senhor da vida que o deu, Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Todos sabemos que o Cordeiro do Altíssimo, ao expiar no madeiro, rendeu o seu espírito ao Pai, pois ele também era homem, e, até na sua morte, ele não foi diferente dos outros homens. Na sepultura não há obra nem pensamento. Eclesiastes 9, versículos 5, 6 e 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. De que servem então as missas por alma dos defuntos, senão para enganar os ignorantes, extorquindo-lhes dinheiro, ou as consultas aos mortos que o espiritismo pratica, senão para consultar os demônios? Tudo isto é mentira, só os ignorantes da palavra do Altíssimo se deixam enganar. Salmo 6, versículos 4 e 5. Volta-te, Eterno, livra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Embora o ser humano não tenha qualquer sentimento, ação ou pensamento enquanto permanece morto, acabando seu corpo por se tornar em pó, a sua alma será de novo trazida à vida para comparecer perante o tribunal divino no julgamento do fim do 7º milênio, o julgamento do grande trono branco, a fim de receber a sua sentença definitiva. Lembremos as palavras de Yeshua HaMashiach que serão dirigidas aos justos que irão herdar a vida eterna. Mateus 25, versículos 31 a 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.